Oi, oi! Esse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o desenvolvimento motor mês a mês de um bebê prematuro, certo? Normalmente existe uma falta de informação muito grande em relação se todo bebê vai ter atraso de desenvolvimento, se todo bebê prematuro vai ter atraso, e o que significa o atraso, se é uma lesão, se é um atraso momentâneo. Então, assim, o primeiro passo é saber identificar se o seu bebê teve algum grau de lesão ou não durante, antes e depois do parto durante esse momento, para poder saber se esse bebê tem algum grau sugestivo de lesão neurológica. Existe um método que é através de um mapeamento dessa integridade cerebral, que através do movimento você consegue identificar alguns sinais sugestivos de lesão neurológica, certo? Esse é um ponto. Depois, afastando a possibilidade desse bebê ter uma lesão neurológica através de sinais sugestivos, é necessário que você calcule a idade corrigida desse bebê, para saber o que é que esse bebê tem de maturidade suficiente para poder exercer determinadas etapas motoras. Por que isso? Primeiramente porque assim que o bebê nasce, o desenvolvimento motor, o controle motor desse bebê, ele vai acontecer de cima para baixo, ou seja, ele vai começar a controlar o pescoço, para depois controlar os braços, controlar tronco, quadril e membros inferiores. Por isso que primeiramente o bebê começa a ter um controle do pescoço, depois ele consegue ter um controle dos braços, o controle de tronco para sentar, depois controle de quadril para se manter tanto sentado quanto na postura de gato, para depois engatinhar, depois poder ficar em pé e andar, certo? Então, assim, é sequencial, mas além do nível de maturidade que esse bebê precisa para poder exercer essas etapas, existe também a necessidade de que haja o estímulo necessário para ativar essas etapas. O que são esses estímulos? O meio que esse bebê nasce, as aquisições, as atividades que são exigidas para esse bebê, para que ele consiga amadurecer toda a sua biologia, seus músculos, seus ossos, para que ele consiga realizar o movimento. Porque mesmo ele tendo a maturidade, é preciso ser ativada pelo meio que cerca esse bebê, certo? Então, o que acontece? Tirando a possibilidade de ter uma lesão neurológica, calculando a idade corrigida desse bebê e também sabendo das possíveis compensações que um prematuro tem, que ele é comum fazer. O que significa isso? Um bebê prematuro, quanto mais precoce ele nasce, menos força muscular, ou seja, menos tônus, aquela força de se manter em flexão, ele vai ter. O que é que isso se traduz para a prática? Esse bebê, ele não vai ter aquela flexão que um bebê que nasce no período gestacional normal tem, de flexão, de todo dobradinho. Então, isso é necessário para a criança consiga alongar a musculatura de trás do corpo, para que quando ele nasce e tente levantar o pescoço contra a gravidade de bruço, ele consiga levantar o pescoço e liberar o braço, liberar a cabeça, virar o rosto para poder respirar. Depois começa a ter um controle, começa a levar não só o pescoço, mas o tronco todo. Depois começa a ficar com o braço estendido, para depois ele conseguir ficar de urso, né? Então, esse controle, ele paulatinamente vai acontecendo à medida que ele vai experimentando, à medida que ele vai afinando esse repertório muscular, motor, né? Então, sabendo dessa questão que o prematuro tem, o prematuro ele não tem essa flexão, então ele vai ter uma dificuldade maior de ter uma ativação contra a gravidade, porque normalmente o bebê que nasce com 32, 35 semanas, 35 já começa a ter uma flexão de membros superiores.
mas 35 ele ainda não teve essa flexão de membros superiores, nem de pescoço, nem com nenhuma força de flexão que, quando for exigida um movimento contra a gravidade, ele vai ter um alongamento suficiente do músculo para poder ativar esse músculo de forma mais tranquila, né? Então, ele tem essa dificuldade maior, além de toda a imaturidade muscular, além de possíveis lesões que esse bebê possa ter ou não, né? Então, é necessário ter isso em mente, que quando esse bebê precisar ficar de bruços, para levantar o pescoço e se manter com o pescoço elevado, lá no 3º mês de idade corrigida, é preciso que a gente dê um suporte de postura para esse bebê, para que o que ele não tem de flexão, a gente consiga auxiliar ele, para que assim ele consiga se organizar e fazer o movimento de manter o pescoço, né, mantido contra a gravidade e extensão, tá joia? Então, o desenvolvimento do bebê, ele acontece dessa forma. E do bebê prematuro tem essas questões que são bastante particulares, que são necessárias, que são feitas essas considerações para poder os pais que estejam e os cuidadores que estejam ao redor tenham esse cuidado e também consiga ajustar para que a gente consiga reverter e acelerar esse processo de desenvolvimento desse bebê, tá certo? Então, eu quis dizer assim, todas as considerações que são necessárias para que o desenvolvimento do bebê aconteça, mês a mês, e à medida que eu for fazendo os vídeos, eu vou especificando uma idade, cada idade de forma particular, sabendo que o bebê, quando nasce, ele começa começa seu desenvolvimento de cima para baixo, né? Lá no 3º mês, esse bebê, idade corrigida, ele vai conseguir levantar o pescoço e manter na linha média. No 4º mês, esse bebê consegue trazer as mãozinhas para a linha média para poder puxar a roupa. No 6º mês, esse bebê já tem um controle de tronco suficiente para se manter sentado, que é diferente de sentar sozinho. Ele só se mantém sentado e faz os ajustes para não cair. Lá no 9º mês, esse bebê já vai ter um controle de quadril, de glúteo, que vai fazer ele conseguir ficar de 4 para depois começar a engatinhar e também começar a se puxar para ficar em pé. Do 10º ao 12º mês, esse bebê vai ficar em pé, vai começar a andar de lado para depois começar a andar de frente, certo? Então, esse é o passo a passo do desenvolvimento motor do bebê, né? De todos os bebês, sabendo que o bebê prematuro é necessário fazer um diagnóstico diferencial para saber se ele tem ou não algum grau de lesão. Existe um mapeamento para poder fazer isso, quanto mais rápido possível, melhor. É preciso fazer a correção da idade gestacional desse bebê para saber qual é o nível de controle motor que esse bebê tem, que ele já tem maduro para conseguir que exista estímulos adequados para a sua idade e para a sua maturidade, né? Não pode ser nem além do que ele consiga, nem aquém, para que esse estímulo não seja insuficiente e esse bebê não evolua. Além disso, saber que o bebê prematuro tem algumas particularidades devido à sua imaturidade muscular ou outras que possam acontecer durante o período de internamento que precisam ser ditas e consideradas, né, para que a gente consiga posturar esse bebê, ou seja, alinhar ele durante o movimento e fazer esses estímulos com ele alinhado, já que ele não consegue ter essa organização inicial, e à medida que ele começar a ter esse feedback, né, sensorial, de organização, de flexão, para que ele consiga fazer movimentos contra a gravidade, isso vai fazer com que ele consiga ter um desenvolvimento mais acelerado e adequado. Tá joia? Um abraço.